Oi, meus amores! Na aula de hoje vamos começar um novo assunto. Vamos falar sobre a África Negra antes dos europeus, o Império de Mali e o Reino do Congo, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Império do Mali, tá? Que é o Império Africano, um dos impérios africanos mais importantes na história. Olha lá. Há poucos documentos escritos sobre o Mali, os vestígios arqueológicos, né? Então, assim, o que quer dizer? Existem poucos vestígios, poucas coisas deixadas, né, desse povo. Os vestígios que foram deixados, ou seja, descobertos pelos arqueólogos, são o quê? São os vasos, potes, panelas, restos de alimentos e de fogueiras, tá? Então, desses povos se tem só poucos vestígios, tá? Então, mas mesmo assim, esses vestígios, eles dão pra gente um direcionamento, quem foi esse povo, como viveu, a sua economia, o que mantinha eles. Então, dá pra gente entender um pouco sobre esses povos através desses vestígios deixados, tá bom? Da questão da arte, da religião e tudo mais. Olha lá. Fontes, então aí uma das fontes também que a gente tem sobre o Império do Mali são fontes escritas pelos árabes, ou seja, escritas por comerciantes árabes, né, que faziam comércio nessa área e que tem nos seus relatos, né, coisas descritas sobre o Mali. Uma outra fonte também, que é uma fonte muito forte sobre o Império do Mali, é o que? Fontes orais africanas preservadas pelos griotes, tá? E transmitidas de boca em boca. Então, quando a gente fala que são fontes transmitidas de boca em boca, fonte oral, significa que o quê? É aquela fonte que não é escrita, aquela fonte que a gente bem conhece. Exemplo, em vigia, né? O teu avô contou uma história pro teu pai, o teu pai contou pra ti, e possivelmente você vai contar essa mesma história pro seu filho, e assim a história vai passando de geração em geração. Então, uma das fontes mais fortes sobre o Império do Mali é a fonte oral, que vem, né, desses griotes, que vão passando essas histórias de pai para filho, e sucessivamente, tá bom? Olha lá. O islamismo africano, uma religião mista, tá? No século VII, os árabes muçulmanos conquistaram terras do norte da África e difundiram o islamismo entre os povos. Então, lembra que a gente estudou sobre o islamismo? O islamismo, né, com a questão de Maomé morre, mas ele consegue deixar um legado, e esse legado, quem vai ficar no lugar de Maomé, vai haver a expansão do islamismo. Então, quando há essa expansão do islamismo, há essa expansão para diversos lugares. E essa expansão, ela vem para o Mali também, tá? Até porque os árabes, né, os islamistas, eles faziam o quê? Comércio com outras localidades. Lembra do comércio das caravanas também? Então trazem um pouco, né, da sua cultura, principalmente porque o islamismo, ele tem aquela questão, né, tanto da comercialização, mas também a questão de difundir, né, a sua religião. Então eles conseguem expandir também o islamismo, né, na África, e onde vai ser o Império do Mali, tá? Esses povos chamados de berberes, tá? Então a gente tinha uns povos chamados de berberes, eram esses povos que é predominante dessa área onde vai ser o Império do Mali, né? Eles tinham poder nessa área, tá? E outra coisa, no Mali, nessa área onde vai ser o Império do Mali, eles tinham, né, a questão da comercialização de ouro, cobre e sal, tá? Assim, nessa área vai se ter o que? Muitas minas, né, de ouro. Então, uma das comercializações mais fortes, né, do Mali é o que? É o ouro, é o sal, é o cobre. Então vai ser uma das coisas que vai movimentar a economia dessa área. Ou seja, quem
quem é dominante dessa área, né? Quem é rei dessa área, então vai ter uma questão econômica muito grande. Por quê? Porque se ganha muito ouro, ele é sempre muito valorizado, né? Então olha lá, a formação de um império. Então aí a gente vai para a formação do Império do Mali, porque até aqui não se tem um império, certo? Existe uma questão de uma governança, mas não existe um império, uma questão, uma coisa bem formada, tá? Olha lá. Contam os griotes que no início do século XIII, na África Ocidental, os malienses viviam sob o domínio do povo sócio, tá? Do povo sócio. Então, imaginem vocês que os malienses, ou seja, esse pessoal que vai ser o Império do Mali, né? Eles ainda viviam, ou seja, eram povos que viviam sob o domínio de um outro governante, tá? Esse governante, ele fazia o quê? Ele oprimia, ele humilhava, né? Ele dava os trabalhos mais violentos, trabalhos mais ruins, como nas minas, né? Que tem que ter toda uma força de trabalho. Então eles davam, né, os malinenses. Então esses povos eram oprimidos violentamente, tá? E isso fez com que, né, nosso segundo tópico aqui, os malinenses se rebelaram e liderados pelo príncipe Sundiata Keita venceram a batalha. Então olha só, fez com que os malinenses cada vez mais ficassem, né, mais chateados por estarem sendo humilhados. E aí eles vão começar a se rebelar. Tia, mas como assim vão começar a se rebelar? Eles vão se juntar, né? E quando eles tiverem o poder, que eles sabem que eles podem enfrentar, né, aquele governante, eles vão fazer o quê? Eles vão enfrentar. E aí é que eles enfrentam, né, o governante. E aí eles têm o apoio do príncipe Sundiata Keita, tá? Que é o príncipe maliense. Então eles têm o apoio deles. E aí eles travam uma batalha. Que batalha é essa, tia? A Batalha de Quirina. Que foi que ano, tia? Em 1235, tá? E aí eles vão enfrentar eles e vão acabar ganhando. E aí começa, né? Aí é que a gente diz que começa o Império Maliense de fato, tá? Por quê? Porque é um império que vai agora ser governado através de uma pessoa que é maliense mesmo. E aí, esse sujeito, ele vai governar por 5 anos os malienses. E aí ele vai fazer o que também? Ele vai no governo submeter os povos à dominação. Ou seja, a ideia dele era o que? Era expandir as suas terras, era expandir o Mali, certo? O Império do Mali. Então, eles vão travar guerras com várias localidades, tá? Vão entrar em conflito com várias localidades. E eles vão submeter os outros povos dominados, né, ao poder deles. Uma das coisas importantes de se falar é que quando eles vão travar essas guerras, eles vão travar esses conflitos com outras localidades, eles fazem o quê? Eles ganham aquele domínio, né? Eles ganham aquelas terras e eles pegam algumas pessoas para serem escravizadas. As pessoas escravizadas, elas podem ser vendidas, tá? Elas também fazem parte da comercialização. Uma vez que você é escravo de guerra, lembra que eu falei para vocês, né? Existe o escravo de guerra. Então, esse escravo de guerra, ele pode ser comercializado, ele pode ser vendido para outras localidades ou para outras pessoas, tá bom? Olha lá, o Mali de Sundiata Keita. Sundiata, no poder, se converteu ao islamismo e assumiu o título de Mansa, tá? Olha lá. 2 fatos importantes aqui. Ele se converteu ao islamismo. Tia, mas como assim se converteu ao islamismo? Ele se converteu ao islamismo por quê? Porque os árabes, né? Os árabes que também chamam de muçulmanos, eles são o quê? Eles são grandes comerciantes. Então, eles já faziam comércio, né, com o pessoal da área do Mali. E o Sundiata pensou o seguinte: bom, eu podia estar ganhando mais, expandindo mais minhas terras, então o que eu vou fazer? Eu vou me converter ao islamismo.
E é o que ele acaba fazendo. Por quê? Porque uma vez que ele se converteu ao islamismo, ele pode fazer o quê? Ele tem uma questão de uma comercialização maior. Então, ou seja, ele tem como ganhar mais, né? E ter um poder e ser mais conhecido. Então, é quando ele, né, se converte ao islamismo e aí ele ganha um título de Mansa, tá bom? Olha lá. E aí, o que ele faz? Só que, como eu falei pra vocês, o Império do Mali, ele vai ter a questão de se expandir, certo? Então, em relação a esse negócio de se expandir, ele também pode ser invadido por outras localidades, ele pode ser invadido por outros povos. Então, ele tem que ter toda uma proteção. E aí que o Sudiata faz o quê? Ele divide o Império em províncias, então ele vai dividir, né, o Império em províncias. Ele vai dividir Norte, Sul, Sudeste, tá? Nordeste. Então ele vai dividir isso. Por quê? Porque ele precisa de uma proteção. E aí que ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a capital dele, a capital de Niani, no sul do Mali, ou seja, na área mais longe que tem, ou seja, porque até fazer essa invasão, até invadirem, né, a capital, eles já estão bem preparados, né, para conseguir derrotar o inimigo. Então é uma das estratégias, né, que esse governante Sudiata vai fazer para conseguir, né, manter o seu poder. E aí, só que assim, a gente tem que trabalhar com o seguinte: ele fez todas as melhorias, ele trouxe coisas positivas, né, para o Império do Mali, mas chega um determinado momento que ele acaba morrendo. Então ele tem que ter um sucessor, ele tem que ter alguém para continuar, né, os seus planos. E olha lá, o seu sucessor continuou fazendo expansão, então, ou seja, continuou, né, fazendo expansão, ou seja, travando conflito com outras localidades e expandindo as suas terras. O que gerou ricas minas de ouro e comercialização. Então, quem vai ficar no lugar dele vai conseguir o quê? Fazer a expansão cada vez mais das localidades e nessas localidades ter acesso ao quê? A ricas minas de ouro, tá? E aí, quando tendo ricas minas de ouro, então, ou seja, consegue ter, né, um poder maior. Por quê? Porque o ouro ele é muito valorizado e com isso consegue ter uma questão da comercialização também. Não só do ouro, mas do sal, do cobre, de outros produtos que se produziam no Mali, certo? Então, nessas áreas onde eles invadiram, eles conseguem, né, domínio também da comercialização. Então, eles conseguem uma área que há uma comercialização maior. Quem é esse sucessor? O nome dele é Kakun Musa, tá? Esse Kakun Musa fez a primeira peregrinação a Meca, tá? Então, lembra de Meca, que a gente fala no islamismo, né? Que Meca é um lugar sagrado, é um lugar onde os muçulmanos, né, fazem as orações, tem aquela série de regrinhas, jejuar. Tem a questão, um dos princípios do islamismo é o quê? Que você, uma vez na sua vida, você tem que ir a Meca, né? E também tem que ajudar os mais necessitados. Então, o Kakun Musa vai fazer o quê? Na sua peregrinação, ele vai levar 600 mil pessoas e ele vai levar uma grande quantidade de ouro, certo? Segundo a história diz que ele vai levar essa grande quantidade de ouro e essa grande quantidade de ouro, ela vai ser distribuída no caminho onde ele for indo, ele vai dar para as pessoas o ouro, tá? Então, ou seja, é um dos segmentos do islamismo, né? Você doar você fazer caridade, né? Você doar algo para os mais necessitados. Então, a boa ação dele foi fazer o quê? Foi distribuir ouro, porque ele tinha muito ouro. Então, ele levou muito ouro e distribuiu para todas as pessoas necessitadas. Só que isso vai trazer consequências. Por quê? Tia, mas como assim vai trazer consequências? O ouro,
despencou, ou seja, o ouro ficou, né, sem muita validade agora, tá? O ouro ficou desvalorizado no mercado, na comercialização. Por quê? Porque ele doou muito ouro para muitas pessoas, tá? Beijinhos, saudades, tchau!